Boa noite a todos. A gente vai se ajeitando aí. Boa noite, Renaldo. E dando continuidade a esse curso, a obsessão de suas máscaras, hoje a gente vai estar abordando o capítulo 9, na verdade, eu fiz errado, é o 9, né? Infecções fluídicas. E já há algumas semanas a gente vem abordando, a doutora Marlene, que deu a maior parte das aulas, as obsessões de natureza espírita, né, de efeitos inteligentes. E essa classificação existe como obsessões de natureza espirítica por qual motivo? Vocês lembram? Qual motivo? Desencarnado. Que é de espíritos desencarnados para encarnados, não é? Agora hoje a gente vai ver algumas questões um pouquinho diferentes, que embora possam ser utilizadas também por espíritos desencarnados como um mecanismo de ação, como uma fisiologia de um quadro obsessivo, também pode ser, na maioria das vezes, ou é produzida por nós mesmos, né, que são as infecções fluídicas. E da última vez que eu falei sobre a autoobsessão, eu mostrei esses mesmos slides do início, e vocês vão ver que a autoobsessão e as infecções fluídicas têm correlações importantíssimas. Aliás, as infecções fluídicas é uma das formas de autoobsessão. Então, aqui a gente tem que voltar novamente no entendimento de que pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e o dirige. Aqui então, Emmanuel, nesse brilhante livro Pensamento e Vida, que poucos de nós conhecemos a fundo, nos descortina o entendimento a respeito dos atributos do espírito, entre eles pensamento e vontade. Pensamento como sendo o agente criador, né? Tudo aquilo que nós emitimos de ideia mental gera uma criação mental, né? E inversão do ditado popular que Emmanuel nos diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Então, nossos pensamentos ditam nossa conduta e que, de acordo com a nossa conduta, expressamos nossos objetivos e amealhamos companhias com as quais desejamos nos parecer. Então, a nossa conduta moral, a nossa postura, ela é ditada pelos nossos pensamentos, né? Nós emitimos um pensamento, ele gera uma criação mental em nós e fica registrado nos nossos arquivos de memória perispiritual, né? E física também, mas especialmente perispiritual. Fica registrado ali. Cada vez que nós vamos emitir um novo fluxo mental, fluxo de energias, que vai passar por todos os arcabouços do campo mental do espírito e emitir uma ideia, um pensamento, ela vai ser influenciada pelas vibrações que nós já temos acumuladas na nossa memória. Por isso é que muitas vezes nós agimos sem pensar, não é? A gente fala isso habitualmente, mas essa ação sem pensar, o pensamento existe, né? Ele existe, não foi percebido, passou direto e acabamos agindo sem pensar. E muitas vezes nós temos, ainda eu tenho, não sei se vocês têm, determinadas condutas, atitudes, atos, que já não são mais coerentes com aquilo que eu tenho de conhecimento. Então eu já tenho determinados conhecimentos a respeito da vida, a respeito do espírito, dos valores morais,
daquilo que é necessário edificar em mim, como conquistas imortais do espírito, mas eu ainda tenho atitudes incoerentes com essas conquistas, né? Seja no campo das sensações, seja no campo das emoções, da raiva, da cólera, seja no campo das reações perante determinadas situações, de preocupação ou de tristeza profunda que nos abala e que nos atormenta, né? Porque muitas vezes ainda não temos aquilo que temos de conhecimento, ainda não está arquivado em nós na forma de memória. Ainda essa construção precisa ser realizada e parte do esforço íntimo de cada um de nós, que vai dia a dia edificando em si novas construções. Não é de uma hora para outra que nós construímos uma paciência, uma perseverança, uma humildade. Mas é dia a dia, experiência a experiência, tijolinho a tijolinho, que a gente vai edificando as nossas construções boas. E quando a gente está pensando nessas situações, quando a gente pensa e gera um registro mental em nós, isso depois pode nos atormentar. André Luiz, no Dicionário da Luz, nos diz o seguinte: todo ato, todo pensamento que nós temos é realizado em ato no campo mental, não é? Quando nós pensamos naquilo e no outro. Mesmo que a gente não realize, mas aquele pensamento se efetuou em nós e gerou um registro de memória. E muitas vezes, em outras circunstâncias, esse registro de memória vai passar a atuar no nosso campo mental e nós vamos agir de acordo com esse registro. E muitas vezes agindo impulsivamente numa situação, agressivamente quando a gente nem esperava que agisse daquela maneira. E a gente coloca sempre a culpa no nosso obsessor, né? Pode ser influenciado ou amplificado por uma situação de influenciação espiritual. Mas muitas vezes foram nossos próprios pensamentos invigilantes que geraram uma construção que a gente não deu nem bola ali naquela hora, mas que tempos depois vem nos atormentar e nos incomodar. Então a ideia é esse ser organizado pelo nosso espírito, aqui o pensamento dá forma e a qual a vontade imprime movimento e direção. Ou seja, quanto maior a vontade do espírito naquela direção, maior vai ser o impulso, a força, o movimento e o direcionamento daquela ideia. As nossas ações, então, são fruto das nossas ideias e geramos assim a felicidade ou a desventura para nós mesmos, né? Se hoje estamos atormentados pelas nossas construções do ontem, é hora de nos reorganizarmos, de termos calma, paciência, serenidade. A gente sabe que não é fácil, mas é a hora de termos isso, porque estamos colhendo, né, aquilo que semeamos. E é hora de semearmos construções diferentes, porque o amanhã será resultado das nossas semeaduras de hoje, né? O Maida na prece lembrou, né, o quanto o processo do desencarne é duro para a imensa maioria de nós, mesmo espíritas, né? A literatura espírita está cheia aí de exemplos. Por quê? Porque lá nós colhemos aquilo que estamos semeando aqui, né? Então a importância de fazermos uma boa semeadura para que possamos ter uma colheita mais proveitosa. E todo mundo sabe, na medida em que nós vamos semeando ideias, sentimentos, emoções, vibrações, atitudes diferentes no hoje, nós colhemos logo em seguida, né? Na mistura do nosso equilíbrio, da nossa pacificação íntima. O que é a infecção fluídica, então? André Luiz vai relatar isso em vários livros. Tem no Evolução em Dois Mundos, Mensageiros, Missionários da Luz e em diversos outros livros que ele se refere às larvas mentais, aos embriões mentais, aos parasitas mentais. E ele vai classificar, a doutora Marina também classifica tudo isso como infecções fluídicas, traçando um paralelo, embora sempre que a gente traça um paralelo do que acontece no mundo espiritual com o nosso mundo carnal, ele é pobre, né? Mas são as palavras e é o entendimento que a gente tem, embora a fisiologia do que aconteça vai muito além daquilo que nós percebemos e compreendemos e traçamos de paralelo. Claramente, André Luiz aqui traça um paralelo com os processos infecciosos
terrestres, né? Enfim, que nós estamos sujeitos por vírus, por bactérias, por fungos, aos quais nos contaminamos. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Quando nós temos um resfriado, ou uma amidalite, ou uma diarreia infecciosa, ou enfim, algum processo infeccioso, quem é o responsável por esta infecção? Acho que é nós. Não são os vírus? Não são as bactérias? Mas se eles não estiverem ali, a gente não tem esse processo, não é? A medicina atual, né, considera que os responsáveis pelos processos infecciosos são os bichos, né? Embora, obviamente, a gente tenha que combater as infecções, os vírus, as bactérias, os fungos. Mas existe uma relação de hospedeiro que é muito bem conhecida, e a gente estuda isso amplamente na medicina. Mas às vezes quando a gente parte na prática, a gente esquece de olhar o hospedeiro, né? O hospedeiro é um ser que adoece, né? E olhamos apenas para o invasor, né? A bactéria, o vírus que ali está invadindo. Aqui a gente tem vírus e bactéria rodando de montão, né? Em todo ambiente nós temos. Em todo ambiente onde aglomeram-se pessoas, temos em maior intensidade. Mas não necessariamente nós ficamos doentes todas as vezes que entramos em contato com vírus, com bactérias, né? Mas depende da nossa condição imunológica e depende da quantidade de agente infeccioso que é inoculado em nós, né? Se a gente estiver exposto a uma enorme quantidade de bactéria ou de vírus e o nosso sistema imunológico estiver um pouquinho mais fragilizado, não precisa muita coisa não, a gente adoece. E às vezes quando o nosso sistema imunológico está enfraquecido, a gente adoece por qualquer coisa. Passou um vírus ali correndo, a gente adoece, não é? Isso acontece, vocês percebem isso na prática? E é claro que se houver uma infecção grave, bacteriana, né, com febre, pus, enfim, todos os comemorativos, a gente vai ter que tratar com antibiótico, né? Mas muitas vezes a gente acaba tratando coisas demais pelo pensamento de que o responsável por aquela situação é um agente invasor, um vírus, uma bactéria. Então, ao invés da gente melhorar a imunidade do hospedeiro, a gente entra com um ataque àquele que está invadindo, que muitas vezes é necessário. Mas o melhor sistema de defesa é o criado pela própria criação divina ao longo de milhões e milhões de anos, que nos deu toda a condição de defesa. Tanto é que a intensidade de agentes infecciosos que a gente entra em contato e não se contamina é enorme, né? Então, com relação às infecções fluídicas, a gente pode traçar esses mesmos paralelos. Ou seja, é extremamente importante a condição mental em que nós estamos, que podemos ou não estar sujeitos a essas infecções. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, descreve, simplificando, dois tipos de infecções. Uma ele chama de ectoparasitas temporários. Formas mentais, de vibриões, de larvas, que estão presentes em determinadas situações, mas não são eles agentes propriamente ditos de causar uma infecção fluídica. Eles só estão ali presentes. Como, por exemplo, quando estragam algum alimento, quando tem um lixo, e ali junta mosca, junta barata, elas estão ali presentes porque a situação, o meio ambiente, propicia essa situação. Ele chama de ectoparasitas temporários, ou seja, removido o lixo, limpado o prato, jogado no lixo, aquele bichinho passou um tempo, vai embora da sua casa. E os endoparasitas conscientes, que teriam uma fisiologia mais semelhante à das bactérias, porque eles sim seriam os responsáveis por poder causar estas infecções fluídicas. Por quê? Eles trazem um quimismo celular próprio. Isso é muito semelhante, porque como é que uma bactéria causa a infecção? Vocês já pensaram nisso?
ela tem substâncias que digerem a nossa própria parede celular, porque assim, né, uma bactéria entra na bexiga, por exemplo, ela não causa uma cistite. O nosso sistema de defesa ali protege, está tudo tranquilo. Ela não vai, estou entrando aqui, dá licença, vou causar uma infecção, né? Ela tem que acoplar na parede, então ela tem, desculpem as perninhas assim que grudam na parede da bexiga, ela libera uma substância que vai digerir a primeira defesa da bexiga, permitindo com que ela penetre ali no tecido, e aí sim cause, cai na corrente sanguínea, e aí sim cause todo um processo infeccioso. Então essas bactérias mentais, esses endoparasitas, também têm um quimismo próprio, que vão penetrar nas nossas barreiras de defesa, no nosso sistema de defesa psíquico. E quando isso é utilizado por espíritos num processo obsessivo, eles conhecem intensamente os nossos pontos vulneráveis. Assim como cada um de nós tem mais predisposição a ter sinusite, predisposição a ter cistite, a ter um resfriado, ter uma pneumonia, uma amidalite. Então são pontos que estão vulneráveis em nós. Também do ponto de vista psíquico, cada um de nós tem pontos vulneráveis, que são diferentes, particular para cada um de nós. E obviamente essas infecções fluídicas têm relação com isso. E a interferência pode chegar, está bem ruim a imagem, né, Miss? Pode chegar até uma dominação dos centros psíquicos, em quadros, obviamente, muito mais graves. Né? Temos paralelo a isso? Temos. A gente tem muitas neuroinfecções. Temos quadros, por exemplo, da neurosífilis, hoje em dia na neuroaids, que bactérias, né, penetram, vírus, no caso da AIDS, nossa barreira hematoencefálica, causam um distúrbio, e causam uma lesão e alteração de comportamento, e causam agressividade, e causam alucinações. Né? A gente tem esse paralelo na matéria. No campo mental, isso também pode acontecer. Essa invasão dessas bactérias que podem chegar até a dominação dos centros psíquicos e levar influências sobre o sistema nervoso autônomo, que é o nosso sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, que o Maíra vai falar disso na próxima aula, que regula todo o funcionamento do nosso organismo. Todos os órgãos, todos os sistemas funcionam através do sistema nervoso simpático e parasimpático, ou seja, a partir daqui é possível ter a interferência em diversos campos e pode-se mimetizar doenças, sintomas e enfermidades clínicas que são investigadas, muitas vezes não se encontram causas para isso, ou até se encontram causas, mas não justifica aquela enfermidade. Ela pode ser intensificada por esses processos. Não é o único, mas pode ser um processo que cause isso. E a doutora Marlene até comenta que esse sistema de obsessão poderia explicar algumas curas de Jesus, de pessoas com doenças físicas graves ou com profunda deterioração mental. Então, quando Jesus afasta os espíritos que ali obsediavam, aquela pessoa imediatamente se cura, porque ela não tinha uma patologia orgânica, estrutural do órgão doente, né? Mas era um sistema metabólico que estava doente, retirado a influência da infecção, né? O antibiótico da alma aqui, né? Aquela pessoa curou-se quase que instantaneamente, ou quase que instantaneamente, porque foi removido a causa e não existia uma desestruturação celular mais importante. E aí a gente vai ver duas descrições, uma é dos mensageiros, em que André Luiz pela primeira vez entra em contato com essas situações. Então, Mensageiros é um livro em que André Luiz vai visitar, né, a Terra e as situações cotidianas, especialmente os médicos. Mas Aniceto é um dos mentores deste livro. E ele está andando com o André Luiz, Aniceto, e pede, numa grande cidade, pede para André Luiz observar uma grande nuvem que ali estava presente, que são manchas escuras na via pública. E aí eles percebem, com uma visão mais ampliada, espiritual, que é uma nuvem de bactérias mesmo. Né? Ou
seja, ali naquele lugar tinha um excesso de bactérias. Se alguém passasse por ali com o sistema imunológico mais frágil, poderia se contaminar. E mais para frente eles observam umas zonas de material mental inferior. E traça esse paralelo, olha como são semelhantes essas nuvens de bactérias físicas e essas nuvens de bactérias ou de matéria mental inferior. Tinham mais ou menos o mesmo comportamento fisiológico aos olhos dele. Obviamente, a gente olhando, a gente não consegue enxergar nada, mas a visão da espiritualidade é ampliada e eles conseguem enxergar estas situações. E ambas são capazes de atacar o homem, tanto as bactérias, vírus, quanto essas larvas mentais, né? São capazes de atacar o homem. Daí vem a importância de estarmos sempre na recomendação do Cristo, do orai e vigiai, para que a gente permaneça em constante postura, tanto física, de equilíbrio vital, como emocional e espiritual, para que a gente se mantenha imune a todas essas situações que estão presentes. E André Luiz pergunta a Aniceto, né? A matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? Ou seja, tudo bem, essas larvas foram criadas a partir do pensamento, mas elas passam a ter vida própria depois de serem criadas? Como se fosse o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais, que são as bactérias, ou vírus, enfim. Então, se uma vez criado, eles têm vida própria ou não? Essa é a pergunta de André Luiz. A resposta de Aniceto é o seguinte: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Foi um pouco de tudo isso que a gente já conversou aí no início. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Aniceto, dizendo a respeito da medicina terrestre, que é a medicina do corpo, e que nós podemos, na atualidade, oferecer tratamento ao organismo de carne. Né? E sempre, como todas as profissões, aqui ele está se referindo à medicina, por essa missão, ela dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Ou seja, aqui, como em toda a coleção André Luiz, os mentores vão nos ensinando que, quando nós falamos de cura, de saúde, é importante que a gente entenda em que direção está indo o nosso pensamento. Se nós estamos falando da matéria, do corpo, ou da alma, ou do conjunto de toda essa estrutura, corpo físico, perispírito e espírito. Porque quando nós estamos falando da cura do corpo, é até possível que a medicina alcance excelentes resultados. Mas será que isso realmente curou num sentido espiritual? Será que houve um reequilíbrio espiritual da pessoa que gerou aquela enfermidade? A maioria das vezes, não. É porque a cura real, ela pertence exclusivamente ao homem espírito, ou seja, as construções espirituais que vão permitir que construa-se o processo de cura íntimo. E essas construções são pessoais. Por isso que a gente diz que ninguém cura ninguém. Né? O médico não é capaz de nos curar. É nós mesmos, cada um de nós, que vai caminhar no seu processo de cura.
que consiste num reequilíbrio. A gente vai voltar a falar disso depois. Essas larvas mentais, então, dos encarnados. Aí mudou de livro, está no Missionários da Luz, capítulo comecinho, acho que é o 3 ou 4. E André Luiz está junto com o Alexandre e eles vão numa casa espírita. E aqui eles estão acompanhando uma reunião mediúnica de médiuns em início do processo de desenvolvimento mediúnico, e eles vão observar o que é que acontece com esses médiuns. E especificamente agora nesse momento vai comentando a respeito dessas larvas mentais. Eles observam primeiramente um rapaz que trazia desequilíbrios na esfera sexual. Médium, né, estava se candidatando ao desenvolvimento mediúnico, porém trazia desequilíbrios na esfera sexual. E André Luiz observa que todo o centro genésico dele estava comprometido por esses corpúsculos negros que invadiam bexiga, cordão espermático, vesículas seminais, a próstata, a uretra, chegando a aniquilar as células sexuais produzidas pelos testículos, né? Então, esse rapaz que trazia desequilíbrios profundos na esfera sexual, mentais, criava uma energia doente que se corporificava na forma dessas larvas mentais que sustentavam o desequilíbrio no chakra genésico e também na estrutura física, né, nos órgãos genitais deste rapaz. E Alexandre vai chamar eles de vacilos psíquicos da tortura sexual e dizer que o rapaz acredita que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas derivam da influenciação espiritual. Um outro caso que eles observam, então aquele primeiro era na esfera sexual, esse era uma senhora que trazia desequilíbrios na esfera alimentar. Então, de intenso abuso alimentar, comidas gordurosas, muita gente aí se entregando aí, né? Hoje eu fiz uma alimentação 100%. Eu vou falar, hoje não dá para escorregar, né? Eu vou falar disso todo dia, né? Todo dia. Não é só verdura, não. É comer adequadamente, né? Todos os grupos nutrientes. Então, essa senhora com desequilíbrios na esfera alimentar. E ela trazia uma disfunção de todo o funcionamento do trato digestivo. E a presença de lesmas vorazíssimas, que André Luiz descreve, que formavam colônias. Ele fala, também existiam as bactérias de uso habitual que estão presentes no trato intestinal. Eles observavam isso. Mas não é a essas que ele está se referindo, né? Mas essas de origem mental, desde o estômago até a válvula iliocecal. E esses parasitos atacavam os sucos nutritivos com alto potencial de destruição. Nossa, juntou com a tortura sexual aqui, não está junto não. Então eles atacavam os sucos nutritivos com alto potencial de destruição. Vocês acham que essa senhora teria problemas na esfera dos sintomas digestivos? Com certeza, né? Às vezes já estivesse apresentando eles, ou às vezes apresentaria futuramente, né? Tamanha a disfunção, o desequilíbrio que ela causou pela própria imprevidência, pelo abuso naquela região. Além disso, obviamente, está prejudicado a absorção de nutrientes, né? De vitalidade. Ou seja, essa pessoa, por quê? Porque esses bacilos, ou essas lesmas, né, como ele vai chamar nesse caso, vão consumir matéria de energia vital. E essa pessoa vai ficar desvitalizada. Às vezes ela está obesa, um excesso de
de nutrição, mas ainda assim desvitalizada, porque toda a energia vital dela está sendo consumida por essas lesmas, por essas larvas mentais, e ela não consegue se vitalizar adequadamente. O Alexandre comenta também: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição, né? Por ela mesma construídos. Pode ser amplificado por processos obsessivos, mas a causa de origem está nela mesma, né? E isso é um aspecto interessante, né, que André Luiz sempre nos traz, que ela, desviada nesses excessos, ela focava o centro de atenção dela para o centro gástrico, para o processo digestivo, para as questões alimentares. Então toda a atenção do sistema dela está voltado para isso. Todo o sistema está atento e está olhando para isso. Com certeza, se está em excesso aqui, está faltando em algum outro lugar. Então, ela, além desse excesso, pode ter uma deficiência em algum outro sistema. Posso fazer uma pergunta? André Luiz fala das glândulas, disfunção glandular. A partir disso, nós podemos entender que, em algum nível, possam haver problemas de decorrência de diversas glândulas. Com certeza. Com certeza. Ele fala do fígado, né, do pâncreas, nesse caso em específico, né? Com certeza podem haver disfunções importantes. No outro caso, vai falar do etilismo, né, desequilíbrios no álcool. Também enxergando a pessoa, ele não estava bêbado na reunião, né? Mas ele tinha o hábito de ingerir álcool com regularidade. E pelo que descreve ali, no dia anterior, no mesmo dia da reunião, ele havia ingerido um tanto de álcool, sem estar alcoolizado, mas estava com excesso de álcool na circulação, e isso interferindo diretamente em toda a função fisiológica, né? E nesse caso, como ele havia um abuso, o trato digestivo estava ensopado de aguardente, e aí toda uma disfunção, especialmente no fígado, né? Um fígado enorme, como o André Luiz descreve, e esses bacilos, aqui está bem pequenininho, na entrada da veia porta, que é a entrada, né, os nutrientes são absorvidos pelo intestino, vão sendo filtrados e vão sendo absorvidos, carreados, vão se juntar na veia porta e vai entrar no fígado para ser filtrado e, enfim, aproveitado. E esses bacilos estavam ali, na entrada da veia porta, destruindo os elementos sanguíneos mais novos, ou seja, causando um desequilíbrio geral no organismo, porque a fonte de entrada de renovação celular e nutricional daquela pessoa estava absolutamente comprometida. E ele vai apresentando um desequilíbrio em todos os órgãos, né? Vaso, sistema endócrino, centros genitais, rins, pâncreas, destruição das células hepáticas, provavelmente caminhando para um quadro de cirrose. E aí Alexandre vai comentar o seguinte: inegavelmente, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação, né? Ou seja, que todas essas coisas são proibidas ou são maléficas, não é isso. Mas é o uso com equilíbrio de todas essas situações, seja do sexo, seja da alimentação, seja até da bebida, para aqueles que gostam, com moderação, né? Adequando o seu tempo, o momento em que ele vai ter um trabalho no campo espiritual, resguardando-se alguns dias antes para que isso aconteça, né? Então, atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ou seja, o indivíduo gasta energia com isso. Obviamente, a atenção mental dele está presa nisso, as companhias espirituais que ele vai atrair estão nessa direção, as criações mentais vão se constituir dessa natureza, e ele vai ficar preso nesses círculos inferiores, sem conseguir elevar, muitas vezes, o seu pensamento ao alto. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva
destrutiva, sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem viver. Ou seja, se está aprisionado nesses cárceres inferiores, é muito difícil alcançar percepções mais ampliadas, é muito difícil orar, né, estar em contato com espiritualidade superior, ter a sensibilidade de sentir as vibrações que emanam da natureza, dos próprios aqueles que amamos, dos amigos espirituais. O indivíduo está preso ali nos círculos de sombra e não consegue alçar voo. E ele vai falar da mediunidade, né? Ou seja, todos esses aspectos são extremamente importantes, mais ainda importantes para o médium. Porque para aquele que é médium, seja no passe, seja na psicofonia, seja em qualquer outra manifestação mediúnica, há uma necessidade de um intenso equilíbrio de todos os órgãos, de todos os sistemas, especialmente no campo mental. E isso acaba intensificando o nosso esforço de estar em constante construção do nosso equilíbrio. Veja que ele fala aqui equilíbrio construtivo, né? Ou seja, ele sabe que a gente não tem condição de permanecer 100% do tempo, né? Mas é um equilíbrio construtivo, em que cada vez mais a gente vai compreendendo os processos. É grande esse capítulo, então tem bastante conteúdo, viu? Depois vocês fazem a pergunta do... É vocês semana que vem, né? Todas as perguntas vocês guardam no bairro. Capricha, né? André Luiz pergunta ainda, de onde nascem essas laivas mentais? Qual a fonte? Né? O que vocês acham? De onde nasce? Pensamento, né? Que tipo de pensamento? Pensamento ruim. Inferior. De condição inferior. Carregados com que cores? Roxa. Cinza. Preto, roxo. Quem dá cor ao nosso pensamento? Sentimentos, não é? Então, que sentimentos estão carregados esses pensamentos? Vocês falaram vários aí já. De ódio, vingança, ou ira, cólera. O que mais? Desânimo. Você querer dar uma surra em alguém? Cólera, né? O Dramis vai comentar. O Dramis não, né? O Alexandre. A cólera e o ódio ele coloca em primeiro lugar. Como sendo realmente sensações doentes que ainda carregamos, que tanto nos desequilibram e que na maioria das vezes nem percebemos que foi por conta dessas situações. Né? Mas quando a gente é contrariado, quando a coisa não sai do jeito que a gente quer, né? Quando alguém faz algo que não nos agrada, ou quando a vida vai numa direção que a gente não quer que ela siga, né? Tudo isso gera em nós cólera. A desesperação e o desânimo ele também coloca em segundo lugar. O desespero perante as situações, o desânimo, ou seja, associado aí à revolta e à falta de esperança, de entender que tudo está no processo da vida, que somos filhos de Deus, de que estamos em processo de aprendizado, de que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, todas essas construções mentais que faltam quando estamos num processo de desesperança e de desânimo. A intemperança e a revolta, e também os desvarios do sexo, as viciações diversas. Então vocês veem que, embora os exemplos que a gente colocou lá, do sexo, da alimentação, do álcool, são extremamente importantes porque entram pela via material, então desequilibram intensamente a nossa vitalidade, o nosso organismo, mas o nascedouro, André Luiz coloca no campo mental e no campo dos sentimentos em primeiro lugar. E dá campo a perigosos germes psíquicos que podem contagiar, né? Podem levar a contágio. É aquilo que a gente estava explicando lá no começo, é lógico, não é? Assim, lógico no sentido de razão, a gente perceber e pensar isso. Do mesmo jeito que a gente está imerso num mundo em que existem vírus, bactérias e fungos, eles estão ali presentes e a gente pode se contaminar, também dessas bactérias, larvas mentais, a gente pode se contaminar quando o nosso sistema imunológico espiritual está enfraquecido. Né? Uma outra situação que acontece é assim, nem sempre essas larvas mentais, essas bactérias ou esses fungos são prejudiciais. O que eu quero dizer é o seguinte:
Quando a gente tem, por exemplo, uma situação de excesso de produção de ácido úrico, que precisa ser eliminado por alguma via, e o intestino não está dando conta de eliminar, acaba eliminando muitas vezes pela pele, né? E aparecem situações de maior umidade, de ressecadura ou de rachar a pele. Muitas vezes vem ali um fungo e se instala e gera uma micose. Não estou dizendo que todas as micoses são essa causa, mas algumas delas são. E causa uma micose. Aquele fungo ali está sendo benéfico ou maléfico? Maléfico, porém ele está comendo o ácido úrico que está ali na pele. Também está sendo benéfico também. Então, assim, ele está ali presente porque tem uma situação que no metabolismo doente e ele está colonizado ali, ajudando a limpar aquele excesso de produção. Na medida em que o organismo entrar em equilíbrio e tratar-se, ele naturalmente desaparece, deixa de ali estar. Se não acontece que muita gente tem, né? Trata a micose e depois de 3 meses aparece de novo. Trata, aparece de novo. Por quê? É o mesmo bicho? Não, é o outro. Né? Porque a situação predisponente ali estava presente. Então essas larvas mentais muitas vezes fazem a mesma coisa. Às vezes a gente produz um campo mental tão doente que precisa ser consumido de alguma forma, porque senão corre o risco de gerar uma doença mais grave. Por exemplo, né, o ácido úrico, se não é eliminado pela pele, pode depositar nas articulações, formar gota. Se não, pode depositar nos vasos, acelerando o processo de aterosclerose. São doenças mais graves do que aquela doença da pele, não é? Então essas larvas mentais cumprem essa função também de consumir energias doentes que nós mesmos produzimos, que precisam ser paradas de produzir para que aquela situação se recomponha. Então às vezes a gente tem um contágio nessas situações também. Elas vêm em nosso benefício, para consumir aquela energia mental produzida por nós mesmos doentes, que se não consumida, precisaria do corpo físico para ser eliminado. Faz sentido? Depois vocês lembram. A medicina atualmente está caminhando nessa direção. Ela está trabalhando, em vez de combater só o fungo, ela está trabalhando para que a gente não produza o ácido úrico. Com certeza. Tá? Essa é a ideia, né? Com certeza. Com certeza. Bom, e aí como é que a gente vai conseguir um sistema imunológico espiritual, né? Pela disciplina, pela nossa decisão das nossas escolhas. Então não, eu decido ter um pensamento diferente, vou me esforçar para isso. Muitas vezes não vou conseguir, porque ainda não tenho células de memória que me sustentem essa construção. Mas vou fazer um esforço. Cair, vou me levantar no dia seguinte, vou fazer um esforço. É uma decisão e uma escolha de em que direção eu quero ir, qual caminho eu quero seguir. E a perseverança nesse caminho. Não, eu acredito que é este o caminho, então eu vou perseverar, vou insistir, porque decorrente de um tempo terei construções. E a partir dessas construções, sim, vou atingir um equilíbrio. Vocês aguentam mais um caso? Tem um caso do Menino no Corpo Resgate. A doutora Marlene chamou assim, do livro No Mundo Maior. Muito interessante esse caso. A gente vai dar uma pincelada, mas vale a pena aprofundar. Não estou me lembrando que capítulo é do No Mundo Maior. Se alguém tiver no livro, ele me fala. É um menino muito doente que eles vão visitar, aproveitando o momento de oração da mãe. Era um menino paralítico, mas além de paralítico, ele era cego, surdo e mudo. Ou seja, estava isolado, né, do mundo sensorial. E ali eles viram 2 entidades infelizes próximas. E esse menino já contava com que eram obsessores. E esse menino estava com 8 anos. Quase nada houve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Como nada acontece por acaso, né, obviamente, um espírito que que desviou-se enormemente do seu caminho, da lei de amor, que cometeu atos deslizes no passado contrários à lei do amor, motivado por sentimentos e por sensações doentes, que gerou lesões perispirituais nele mesmo e que gerou sentimentos de revolta, de ódio, de vingança naqueles a quem ele prejudicou, né?
E esse desequilíbrio vai precisando ser reorganizado, né, com o passar do tempo, dos séculos, das existências, e ele agora está no processo de resgate daquela situação de maior desequilíbrio. E aí, rapidinho, a gente vai, nossa, bem rápido, a gente vai ter que entrar em dois conceitos sobre o que é doença. Emmanuel nos diz que doença são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outra época ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Né? Ou seja, doença é quando nós desviamos da nossa conduta na lei do amor. E nós agimos em desacordo com a lei do amor e sugere em nós um desequilíbrio que vai se manifestar na forma de doença, seja pelos vícios de outras épocas ou abusos de agora. E Emmanuel, no Consolador, diz o seguinte: para o homem na Terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, mas não para a espiritualidade. Então, saúde para o homem na Terra pode significar perfeito equilíbrio dos órgãos materiais. Porém, para o plano espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma. Essa é a definição de saúde da doutrina espírita. Uma delas é: saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Aquele menino que a gente viu, vocês acham que está num processo de reequilíbrio? Está num processo em direção à cura? Com certeza. Embora esteja profundamente doente do corpo, doente do cérebro, porém ele está espiritualmente num processo de reorganização da alma. Né? E a história dele, 2 séculos atrás, semeou ódios e ruínas numa revolta que houve. Muitas vítimas já perdoaram 2 séculos atrás, hein? Porém, aqueles 2 inimigos que estavam juntos ainda estavam em processo final de transformação. E aquele momento que ali estavam, geravam pensamentos de revolta e de vingança, atingiam pelo espírito desse rapaz, especialmente nas lesões na zona do remorso, que é a área onde nós, quando erramos, entramos em processo de culpa, e quando nós conseguimos nos arrepender, nós encaminhamos para o processo de reparação. Quando não nos arrependemos, entramos num processo de remorso, que é uma culpa desorganizada, e geralmente a gente fala culpa, estou culpado e tal. A culpa é um sentimento rápido, fugaz, que vem quando nós agimos em desacordo com a lei do amor. Quando isso intensifica e cronifica, chama-se remorso, pela doutrina espírita. E essa zona de remorso tem a ver com as áreas que nós desequilibramos, desajustamos no passado. E essa zona do remorso era onde atuavam mais intensamente esses obsessores, que nada mais eram do que espíritos envolvidos nesse processo doente. Então, uma dessas entidades levantou-se, eles viram ele levantar, tocou o cérebro do doente, e ele entrou num processo como se fosse num quadro convulsivo, de agitação, se debatendo. Porque das mãos daquela entidade, ele emitia estrias negras de substância semelhante ao piche, aos quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Então, como que atuavam ali, aquilo intensificava, agravava os quadros de comportamento. É um caso em que o produto do quimismo do obsessor atinge o obsediado, provocando-lhe distúrbios intensos. Porque havia uma similitude e uma área bastante desorganizada que permitia esse contato, não no sentido de abandono, né, das leis divinas, mas no sentido de reorganização perante as leis divinas. Porém, esse processo era neutralizado pelas emissões luminosas da mãe. Então, quando isso acontecia, a mãe, que era um espírito de alta envergadura, que se colocou à disposição para receber este irmão, né, que tão adoecido, provavelmente não, que era muito querido ao seu coração, e ela já de altas conquistas espirituais se disponibiliza a recebê-lo como filho. E ela nesse momento entrava em prece, orava, se conectava com o alto, e André Luiz descreve como se derramando uma nuvem de luzes, uma chuva de luzes sobre o pequenino, e ele acalmava, neutralizava aquela ação do quimismo do obsessor. E olha só que interessante, alcançava também
as entidades obsessoras. E elas se acalmavam. E o menino entrava em paz e eles também. E eles como que se aconchegavam ao colo materno como o menino. Olha só, né, o poder de um coração maternal, né? E vai ter um final feliz a história, né? Como todas as nossas histórias, com certeza terá um final feliz. Essa daqui estava caminhando para um final feliz. Já estava planejado, antes mesmo de todos reencarnarem, que os dois verdugos, aquelas duas entidades, iriam renascer como irmãos da vítima. Os dois reencarnariam como irmãos da vítima, daquele que no passado foi culpado. Você vê que culpado e vítima não tem, né? Enfim, reencarnariam como irmãos e no processo amparados por aquela mãe, né? E todos juntos na reharmonização do lar, das suas sentimentos. Voltarão ao sol da existência por intermédio de um coração de mulher e compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. E aí ele descreve o seguinte, Calderaro: e quando entrelaçarem as mãos sobre ele, falando das duas entidades, e quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto, transmudar-se-ão nas negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente a liberdade. Largará a ele, qual pássaro feliz, esse mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, vestalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Muito bonito, né? Esse caso é belíssimo. É na página 91 a 101, quem quiser chegar em casa depois ler. Então esse é o final deste capítulo. Eu sei que tem perguntas, é um capítulo intrigante, importante. Vocês anotem, coloquem no livrinho de vocês. Se for possível, o Marta responder na próxima semana. Senão a gente vai ter dias de revisão em que a gente vai poder discutir essas questões. Mas geralmente no dia da revisão ninguém lembra das perguntas. Então se vocês tenham perguntas, anotem, escrevam, deixem dentro do livro, depois entreguem, façam para o Maida, ou no dia da revisão a gente vai tirando as dúvidas. Tá bom? Bom trabalho.